Bom dia, tudo bem? Bem-vindos à nossa live de hoje. Eu sou Carol Makarowski, sou coach de emagrecimento e hoje vamos falar sobre um órgão muito importante do nosso organismo que as pessoas não dão muita atenção, não dão o devido valor talvez, ou às vezes tem um pouco de tabu de falar sobre ele. Mas esse órgão, ele está diretamente ligado ao nosso emagrecimento. A saúde dele, o bem-estar dele está proporcionalmente ligado aos resultados que você quer ter na sua vida, no emagrecimento, no bem-estar, na disposição. Você ficou curiosa, né? Para saber que órgão é esse que as pessoas pouco falam ou têm vergonha de falar e que faz, assim, um bem tão grande pra gente. Quantas vezes você já conversou com alguém sobre o seu intestino? Quantas vezes você conversou com alguém sobre se você vai ou não ao banheiro? Desde que nós somos crianças, quando éramos crianças, falar sobre cocô, falar sobre intestino era um tabu, era um pouco de vergonha. Se você ia sair da sala para ir ao banheiro, você não falava, eu vou fazer cocô. Porque dá vergonha, porque em algum momento da vida nos ensinaram que é feio falar sobre isso, que é feio falar sobre fazer ou não cocô, soltar pum, ter gases. E aí, nessa gama de ter vergonha, de se tornar um tabu, a gente deixa pra lá o intestino. Quantas vezes você senta na mesa de um bar com as pessoas e você fala sobre o seu pâncreas, que é extremamente importante, muito ligado à nossa perda de peso, à nossa saúde, ao nosso bem-estar como um todo. A gente fala sobre a pele em si, sobre se foi ou não no dermatologista, sobre o útero, se você colocou DIU, se você teve filhos. Você fala sobre o coração, você fala sobre o pulmão, mas você não fala sobre o intestino. Por que não falar sobre o intestino? O nosso intestino, ele é um mundo à parte, ele é extremamente importante na nossa vida. E não é à toa que muitas pessoas o chamam de nosso segundo cérebro. Você sabia, já adiantando, que lembra da nossa live passada, eu falei sobre neuroplasticidade, neurotransmissores, sobre formar novas sinapses? Para o seu cérebro estar bem e estar formando esses novos neurotransmissores, o seu intestino precisa estar saudável e precisa estar equilibrado, porque ele se conecta diretamente ao seu cérebro e é ele que influencia a formação dos seus neurotransmissores através dos hormônios produzidos no nosso intestino. Então hoje vamos prestar um pouquinho mais de atenção no nosso intestino. Não vou falar sobre as formas de cocô, se bem que isso é muito importante, vai deixar para uma próxima live. Não vou falar também sobre a forma certa de sentar no vaso, que também influencia totalmente. Hoje eu vou falar sobre o microbioma, que ele é um mundo à parte que povoa o nosso organismo e está no nosso intestino. Nas mulheres, no caso, também tem a nossa flora vaginal, além da flora intestinal. Então, vamos falar sobre os hábitos saudáveis da nossa vida, da nossa alimentação e como que isso interfere na saúde do nosso intestino e como a saúde do nosso intestino reflete no nosso bem-estar, na nossa disposição, no nosso ânimo, no nosso tudo. E aí eu vou começar falando sobre probióticos. Hoje em dia muito se fala sobre, eu tomei um iogurte probiótico, eu tomei um sachê probiótico, eu estou usando kefir, eu estou usando kombucha. Eu uso, eu amo. Mas você sabe de fato o que é probióticos? Os probióticos, eles ajudam a repor as bactérias benéficas do seu organismo. Eles ajudam a repovoar o seu intestino com bactérias benéficas. Mas não é só tomar probióticos. Não adianta nada você tomar aquele mundo de probióticos e ter uma alimentação não saudável. Além do probiótico, você precisa usar o pré-biótico, né? Que vai te ajudar a incentivar essas bactérias a ficarem mais fortes. Os pré-bióticos, eles são alimentos, são suplementos que vão nutrir as suas bactérias saudáveis. Seria brócolis, alimentação saudável mesmo, sabe? Então, começa pensando sobre o seu microbioma. Quando você tá assim, o seu microbioma, todas aquelas bactérias. Se você toma um antibiótico,
vai matar as bactérias nocivas que estão te fazendo mal. Só que nisso você mata também as bactérias benéficas do seu organismo. E matando as bactérias benéficas do seu organismo, acontece uma coisa muito simples. Você entra em desequilíbrio. O seu microbioma, ele entra em desequilíbrio. E o microbioma em desequilíbrio, ele faz o que com você? Te dá mais vontade de comer doces, ele te dá mais cansaço, mais irritação, mau humor, enxaqueca, às vezes dá até algumas coceiras, alergias no corpo, te deixa cansada mentalmente falando. E isso a gente não para prestar atenção do tipo, como que o seu intestino, estando saudável, pode refletir em tudo isso? O intestino saudável faz com que a sua vida seja saudável, faz com que você seja saudável fisicamente, psicologicamente e tudo aquilo que você quer para sua vida. Porque eu tenho certeza que você não quer se sentir cansada, você não quer ter aquela vontade que você não sabe de onde vem de comer as coisas. Você sabe, por exemplo, que quando o nosso microbioma ele está em desequilíbrio, a gente tem mais bactérias maléficas do que as benéficas, a gente está nutrindo de certa forma aquelas que não nos ajudam. O que acontece? A gente tem uma vontade inexplicável de comer doce, a gente tem uma vontade absurda de comer refinados em si. E as farinhas refinadas, o carboidrato simples, o carboidrato refinado no caso, desculpa, o que ele faz? Ele prejudica as bactérias boas do seu organismo e ele auxilia as não boas. Então, isso faz com que você sinta mais vontade ainda de comer aquilo que você não gostaria e que você sabe que você não deveria comer para chegar onde você deseja, e faz com que você se sinta cansada, estressada, irritada. Quantas vezes você não falou assim, tal pessoa está enfesada? O que significa que ela está enfesada? Da onde vem o termo enfesada? Vem do seu intestino, né? E não é só que está cheia de fezes, está cheia de desequilíbrio, está cheia de bactérias não boas que não vão te ajudar a chegar onde você deseja. Então hoje, vamos prestar um pouco mais de atenção no nosso intestino, nesse mundo à parte que povoa em nós, e vamos entender e aprender como nutri-lo, como cuidá-lo, para que isso reflita na nossa vida e para a gente poder chegar onde a gente deseja, entendeu? Então, vamos começar a pensar no microbioma. Se o seu microbioma ele está em desequilíbrio, o que vai chegar? O que você vai ter na sua vida? Você vai ter aumento de peso, você vai ter mau humor, cansaço, baixa imunidade e o metabolismo lento, entre outras coisas. Mas pensa, o seu intestino ele é totalmente responsável pelo seu cansaço, ele é totalmente responsável pela sua imunidade. É o seu intestino que, quando ele está realmente bom, quando ele está em equilíbrio, que ele vai absorver todas as vitaminas do seu organismo, é ele que vai colocar esses hormônios em produção. Por exemplo, a gente muito fala sobre a serotonina, sobre o hormônio do bem-estar, sobre estar bem, mas você sabia que 90% dela é produzida no seu intestino? 90% dela está no seu intestino. 90% das bactérias benéficas, 90% da serotonina ela é produzida com as bactérias benéficas no seu intestino. Então, começa a prestar um pouco mais de atenção no seu intestino, começa a olhar um pouco mais de cuidado e de carinho pelo seu intestino. Se eu disser para você que de todo o seu organismo, 90% das células do seu corpo não são humanas, você vai falar, meu Deus, 10% humano, 90% não? Tem até um livro que fala sobre isso, que chama 10% humano. Fala sobre a fermentação, fala sobre o microbioma, sobre as bactérias que devemos nutrir. E é um assunto apaixonante, é um assunto muito interessante. E quando eu falo que eu sou apaixonada pelo intestino, eu sou apaixonada por esse mundo à parte que povoa o nosso intestino, que povoa o nosso corpo e que nos faz nos sentir bem, é verdade. Porque o seu intestino, estando bem, você está bem. Você fica mais disposta, você fica mais feliz, você funciona melhor como um todo. Você não acorda cansada, você não acorda irritada. Então, vamos começar a olhar para o nosso intestino e para o nosso microbioma com um pouco mais de cuidado e com um pouco mais de carinho.
Vamos começar a prestar atenção em como equilibrar o nosso microbioma. A partir de hoje, comece a prestar atenção naquilo que você põe no seu prato, porque o que você põe no seu prato nutre as bactérias que estão em você. E vão nutrir as bactérias boas ou as bactérias não boas. Isso você escolhe na hora que você põe no prato. Se você colocar no seu prato um monte de farinha refinada, você estará sufocando as bactérias boas. Elas vão entrar em desequilíbrio e vai refletir na sua vontade de comer doce. Vai refletir na sua vontade de comer pizza, de comer aquele carboidrato refinado. Então, invista no seu prato. Quando você for fazer o seu prato, pense, eu preciso de pré-bióticos, não só probióticos. Porque os pré-bióticos vão nutrir essas bactérias que vão incentivar, influenciar a minha vontade de comer saudável ou não saudável. Então, começa a olhar para o seu prato como o reflexo daquilo que você quer na sua vida como um todo. E quando as suas bactérias, quando o seu microbioma está em equilíbrio, você passa aquela vontade de comer doce. É incrível. E eu digo por mim mesma, lá 30 quilos atrás, aquele microbioma totalmente desregulado, a minha vida era desregulada. Eu era desregrada. Eu era uma pessoa mal-humorada, uma pessoa mal irritada, uma pessoa enfesada. Porque eu não cuidava de mim, eu não cuidava do meu intestino, eu não cuidava do meu microbioma. A gente tem esse tabu de falar sobre intestino. Então, a partir de hoje, perca esse tabu de falar sobre intestino e comece a prestar atenção nele e como ele influencia na sua vida. Por exemplo, quando a gente nasce num parto normal, um parto natural, quando você passa pelo canal vaginal, você recebe a primeira bactéria da sua vida. É Lactobacillus, eu não me lembro o resto, mas depois eu procuro para vocês. E essa bactéria, ela vai te ajudar a produção de imunidade, de melhorar a sua imunidade, coisas do tipo. E o leite materno vai te dar o que precisa para digerir esse lactobacillus. É igual leite. Para você produzir o leite, para você digerir o leite, você tem que ter lactase para digerir a lactose, né? Então, no leite materno, ela vem o que você precisa para nutrir essa bactéria que você recebeu no canal vaginal, para você poder digerir também o leite materno. Então, pensa que muito importante é esse que já fez tão perfeito para a gente receber logo que a gente nasce. Uma pessoa que nasce de parto cesárea, uma pessoa muito mais propensa à obesidade, a doenças respiratórias, a doenças autoimunes. Você sabia? Então, tudo começa no nosso microbioma. O mundo começa no nosso microbioma. O nosso mundo está totalmente refletido no nosso intestino. O intestino saudável significa uma vida saudável. O intestino em equilíbrio significa que você está em equilíbrio. As suas escolhas estão em equilíbrio, as suas vontades estão em equilíbrio. E quando o seu microbioma está nesse equilíbrio todo, você perde peso naturalmente, sem fazer esforço. Porque você já parou para analisar quantas vezes você realmente fez a dieta corretamente? Você realmente seguiu tudo aquilo que foi dito para você fazer e você não obteve aquele resultado que você gostaria e você perguntou, aonde eu estou errando? Às vezes, você precisa apenas equilibrar o seu microbioma. Você precisa começar a nutrir o seu intestino. E aí você vai sentir um reflexo muito maior na perda de peso e na qualidade de vida. Porque isso é uma coisa que todos nós buscamos, qualidade de vida. Seja morar no interior para ter um tempo melhor, seja buscar um trabalho que te dê mais tempo com a sua família. Qualidade de vida é o que todos buscamos. E a qualidade de vida, a qualidade da sua vida, começa em você. Começa na maneira como você se trata, na maneira como você se sente, na maneira como você vive. A sua qualidade de vida começa na maneira, no modo como você está com você mesma. Então, invista em você. Invista em nutrir a si mesma. Invista em se conhecer melhor. Invista em estar em um equilíbrio perfeito para refletir na sua vida como um todo, para refletir na sua qualidade de vida e para refletir na sua vida com todas as pessoas ao seu redor. E você vai ver que o número da balança vai baixar significativamente, sem maiores esforços, sem grandes sacrifícios, e vai ser prazeroso
Porque quando o seu microbioma começa a estar em equilíbrio, quando você começa a estar em equilíbrio, o seu cérebro funciona melhor, os seus neurotransmissores estão mais rápidos, suas sinapses são mais rápidas e você começa a se sentir melhor, você começa a se sentir mais disposta, você começa a se sentir feliz. Porque a felicidade, por incrível que pareça, começa no seu intestino. A felicidade começa no equilíbrio das suas bactérias. Então comece a investir em você, comece a investir em kombucha, em kefir, por que não? Mas comece a investir também em alimentos que vão te ajudar a ter esse equilíbrio no seu intestino. Porque se o seu microbioma está bem, ele reflete diretamente na sua vida e no seu bem-estar. E eu tenho certeza que você quer se sentir bem. Eu tenho certeza que você quer se sentir melhor com você e com as pessoas ao seu redor. Então, começa a olhar a forma como o seu microbioma determina a qualidade da sua vida. Porque você, na qualidade da sua vida como um todo, você começa escolhendo isso no seu prato. Então, a partir de hoje, quando você for comer alguma coisa, não pensa só, eu estou comendo isso por necessidade, por vontade, para estocar uma caloria, para calar um sentimento, ou eu estou comendo isso para ter uma qualidade melhor de vida. Você já parou para pensar como tudo na nossa vida está interligado? As escolhas que você faz, uma escolha tão simples do que você vai pôr no seu prato, está ligado na maneira totalmente de como você vai viver, de como será a sua vida, de como será o seu dia a dia, do seu bem-estar. Então, hoje, agora no almoço, quando você for fazer o seu prato, coloca lá, olha bem para aqueles alimentos e fala, eu estou nutrindo a mim mesma? Ou eu estou comendo por comer? Estou comendo para calar um sentimento? Porque quando a gente come por ansiedade, quando a gente come por frustração, quando a gente come por comer para calar alguma coisa, qualquer coisa serve. De preferência, calóricas, refinadas, açucaradas, porque a gente precisa de um pico de endorfina, um pico de serotonina para se sentir bem naquele momento. Mas isso vai colocar todo o nosso organismo em desequilíbrio e vai gerar aquela bola de neve. Vou querer comer mais, mais e mais, e não da maneira como eu poderia comer para chegar aonde eu gostaria de chegar. Então, começa a olhar para o seu prato como reflexo da sua vida. O que você quer para você? Tenho certeza que você quer uma vida mais colorida, uma vida mais ativa, uma vida mais feliz, uma vida mais saudável. E isso você vai olhar para o seu prato, quando você passar naquele buffet de salada, você vai falar, o brócolis vai me deixar mais feliz, o milho cozido vai me deixar mais disposta, aquele alface, aquela rúcula vai me deixar mais alegre, mais leve, mais disposta num todo. Então, começa a colocar cores no seu prato, cores naturais, não as artificiais. Começa a colocar cores no seu prato, que as cores do seu prato vão se transformar em cores na sua vida. Eu tenho certeza que você quer uma vida mais colorida, uma vida mais disposta e uma vida mais leve. E essa vida que você quer, ela começa no seu prato. Então comece a tratar o seu prato com carinho e com respeito. Não coloque o que você estiver vendo pela frente sem prestar atenção. Escolha. Escolha com sabedoria. Escolha pensando no que você quer e no que você precisa. Não faça de qualquer maneira para você simplesmente se alimentar. Faça de maneira a se nutrir. Porque a gente tem que nutrir o nosso corpo, nutrir aquilo que nos faz bem para poder ter o nosso reflexo daquilo que a gente quer. E você pensando no seu intestino, no intestino saudável, o intestino saudável ele te dá uma gama de coisas boas. O intestino saudável te dá menos vontade de comer doce, menos vontade de comer pizza, massa, arroz doce, te dá menos vontade daqueles alimentos proibidos. Se você está com o intestino saudável, você não vai chegar hoje à noite e pensar, preciso comer uma pizza. Não, você vai estar saciada, você vai estar bem, porque o intestino em equilíbrio, um intestino saudável, ele te diz quando você está com fome e quando você já está saciada, quando você já comeu o suficiente. E quando o seu intestino está em desequilíbrio, você é um saco sem fundo, você quer comer tudo. Você quer comer para nutrir as bactérias não boas, para nutrir aqueles sentimentos que nos doem, você come por comer. Você come porque aquelas bactérias maléficas para o seu organismo estão pedindo os alimentos que elas precisam. E quando você está em equilíbrio e as bactérias benéficas estão em maior número,
equilibra a sua vontade de doce, equilibra a sua vontade de comer errado e faz com que você queira comer de maneira saudável. E é o que você quer na sua vida. Você quer ter escolhas saudáveis no seu prato. Você quer ter escolhas saudáveis no todo. Porque as escolhas saudáveis te dão uma vida saudável. As escolhas saudáveis te faz ser saudável. Eu tenho certeza que você quer ser uma pessoa mais disposta, mais alegre, mais determinada, mais tudo de bom, no caso. E isso começa cuidando desse órgão que a gente tem tanto tabu em falar. O intestino. O intestino, gente, ele é enorme. E não é enorme só em tamanho, não, em todos aqueles metros que ele tem. Ele é enorme em complexidade. Ele é extremamente grandioso em tudo aquilo que ele nos proporciona, em tudo aquilo que ele faz. Ele está diretamente ligado a praticamente todos os outros órgãos. Então, comece a olhar para o seu intestino com cuidado, com carinho. Comece a olhar para o seu intestino com respeito. Comece a olhar para ele e falar, é ele que me traz bem-estar. É aqui que produz todos aqueles hormônios que eu preciso para ter uma vida melhor. É aqui que produz serotonina para eu ficar feliz. É ele que, estando bem, influencia o meu cérebro a produzir novos neurotransmissores. É ele que me impulsiona a fazer novas sinapses. O meu intestino saudável me traz um cérebro saudável, me traz um corpo saudável. Então, a partir de hoje, não tenha mais tabu para falar do seu intestino. Não tenha tabu para falar das bactérias que povoam dentro de você. Mesmo porque você é 10% células humanas, né? Você é 90% bactérias e micro-organismos. Então, começa a investir nisso, começa a conhecer a si mesma, começa a conhecer esse mundo todo e começa a nutrir esse mundo em você. Porque esse mundo em equilíbrio, esse mundo estando bem, você estará bem também. Você sabe que o nosso microbioma é ele que vai recolher as calorias, é ele que vai extrair as vitaminas, ele que vai ajudar a sua digestão. Ele já começa a partir do momento que você coloca a comida na boca. Então, decida o que você quer na sua vida. Decida o que você quer como reflexo das escolhas que você tem. Porque a nossa vida, ela reflete as nossas escolhas. Nós somos as nossas escolhas. Então, comece hoje tendo escolhas melhores para a sua vida. Comece hoje tendo escolhas que te impulsionem a ser a pessoa que você deseja. O que você quer? O que te motiva a ser diferente? O que te motiva a perder peso? O que te motiva a ser saudável? Porque perder peso é apenas uma coisa de tudo aquilo que você pode fazer. Perder peso é um reflexo de você estar bem com você. Perder peso é um reflexo do seu intestino saudável. E vamos falar sobre o intestino, vamos amar o nosso intestino. Eu sou apaixonada pelo meu intestino. Eu tinha vergonha de falar sobre ele até eu entender a grandiosidade, a complexidade e a importância dele na minha vida. Hoje eu grito para o mundo todo, eu amo o meu intestino. Eu amo o meu microbioma, eu invisto nele. Eu invisto nele fazendo kombucha, eu invisto nele usando alimentos prebióticos, eu invisto nele respeitando o meu corpo. Eu invisto nele respeitando as vontades do meu corpo e não cedendo aos gatilhos emocionais que vão me levar a comer de maneira errada. Então, hoje, olhe para si mesma com respeito, olhe para si mesma com cuidado, olhe para si mesma enxergando a grandiosidade que o seu corpo é. Você não é apenas uma pessoa que anda e fala. Você tem um micro-organismo inteiro dentro de você. É um ecossistema inteiro dentro de você. E ele te ajuda se você o ajudar. Ele vai fazer tudo aquilo para refletir bem na sua vida se você o incentivar a isso. É igual um aluno. Para um aluno crescer, para um aluno ser o melhor da sala, ele precisa de um respaldo dos professores e dos pais. Um filho, para ser aquela criança maravilhosa, ele precisa do respaldo, a ajuda dos pais. Então, trate o seu microbioma da mesma maneira. Respalde ele a crescer. Incentive-o a proliferar em bactérias benéficas. Incentive o seu microbioma a ser o mais magnífico e o mais diversificado que você puder. Trate-o bem. Cuide dele. Porque aquilo que a gente cuida bem, floresce.
E um intestino saudável, um microbioma que floresce, a sua vida floresce. E eu tenho certeza que você quer flores por onde você for. Não tem aquela frase, seja flor por onde for? Então, floresça na sua vida e comece a florescer no seu microbioma. Comece florescendo dentro de você, porque a mudança começa de dentro para fora. E esse de dentro é dentro do seu intestino. Dentro, povoando essas bactérias benéficas e te ajudando a ser o melhor que você pode. Então, hoje, já veja as escolhas saudáveis que você quer ter no seu prato. Veja aquilo que você pode nutrir de diferente. Você sabe, eu já falei, que um microbioma altamente equilibrado, altamente saudável, o que ele faz? Ele te dá mais imunidade. Vou dar um exemplo dos meus filhos. A minha filha, Ana Júlia, ela está com 5 anos. Ela tomou antibiótico uma vez na vida. Uma vez. E ainda foi com muita dor no coração. Mas eu invisto na alimentação dela. Eu não dou excesso de refinados, é só uma bolacha, mas é aquela sem recheio, sem coisas do tipo, e ainda assim eu sei que não é o melhor dos mundos. Não deixo ficar comendo pães de farinhas brancas e não deixo comer doce em excesso, porque eu sei que isso vai impactar na vida dela, em todas as escolhas dela como um todo. Eu sei que isso vai impactar na saúde dela. E o que eu posso querer para os meus filhos mais do que saúde? Não é? Então, comece a escolher os seus pratos com mais cuidados, comece a olhar os pratos dos seus filhos, das pessoas ao seu redor, pensando na saúde deles, pensando na sua saúde e pensando em tudo o que você quer de bom, em tudo o que você quer de equilíbrio. E comece a investir no seu microbioma, comece a investir em você, porque esses micro-organismos, essas bactérias estão aí para te ajudar, para te auxiliar, desde que você se permita. Desde que você incentive-as a crescer. Então, comece a incentivá-las a crescer, a proliferar e a ser o melhor que elas puderem, para que você seja o melhor que você pode ser, para que você floresça, para que você seja uma pessoa mais disposta, mais feliz, mais determinada, para que você colha os bons frutos do seu microbioma, porque o microbioma tem coisas incríveis para te dar. Desde que você queira. É uma troca. Você dá coisa boa para ele, você investe nele e ele te dá aquela vida que você tanto deseja. Sabe aquelas pessoas que você olha e fala, meu Deus, como que essas pessoas conseguem ter uma vida tão disposta? Como que essas pessoas conseguem ter esse prato tão regrado? Como que essas pessoas conseguem ser tão felizes? Simples. Elas cuidam do intestino delas. Elas cuidam do microbioma delas. Esse é o segredo. Esse é o segredo de perder peso e manter o peso que você conquistou. Esse é o segredo para ter uma vida disposta, uma vida feliz e uma vida mais ativa. O segredo é muito simples, está dentro de você. E ele é o seu segundo cérebro, o seu intestino, o seu microbioma. Então, invista nele, trate-o com respeito, com cuidado e com carinho, que ele vai florescer na sua vida. E o intestino saudável, ele te dá uma vida plena. Eu tenho certeza que todos queremos uma vida plena, qualidade de vida, bem-estar, não é? E se esse vídeo fez sentido para você e você ficou comigo até agora nessa live, se inscreve no canal do YouTube, que tá o link na bio, ativa lá o sininho, compartilhe os vídeos e eu vou entender que você quer mais conteúdo sobre sobre intestino, sobre microbioma, sobre emagrecimento, sobre bem-estar com você. Tá bom? E eu te espero na próxima terça, às 10 horas, aqui no Insta, Secando com a Carol, com uma próxima live. Um beijo e muito obrigada!